Mesmo vencendo a equipe do Londrina por 2-1, o técnico Gilmar Dalpozo mais uma vez foi vaiado. E o torcedor chamou, abre aspas, burro, retranqueiro, enfim. Será que o Gilmar Dalpozo vai conseguir fazer com que esse time do esporte entregue o que a torcida quer, vencer e convencer? Bom, a gente vai falar sobre isso. Inclusive, né, vamos fazer um react aqui da entrevista do treinador Gilmar Dalpozo após a vitória do esporte sobre o Londrina por 2-1. Aliás, né, no começo desta noite de sábado, o Sport caiu para a sexta posição, porque o Vila Nova venceu a equipe do Atlético Goianiense e passou o Sport. O Sport, nesse momento, está na sexta posição da Série B do Campeonato Brasileiro. Todos os detalhes a partir de agora. Fica no vídeo até o final, hein? Pois é, a rodada que já teve quantos jogos? 6 jogos na rodada, hein? E a gente, claro, né, tá acompanhando tudo para vocês e vamos trazer assim que terminar a rodada toda, o fechamento, tanto neste sábado como também no domingo. Deixa eu ver se tem jogo na segunda-feira. Não, só tem jogo até o domingo. Então a gente vai trazer tudo para vocês da Série B do Campeonato Brasileiro e acompanhar, né, como tá a classificação nessa 22ª rodada da Bezona, galera. Só para deixar vocês inteirados, né, que a gente gosta de passar essas informações e compartilhar com vocês, olha como é que tá a Série B, né, nesse começo de noite de sábado, né? A gente já teve Ponte Preta 1, Náutico também 1, a gente já teve São Bernardo 0, Botafogo de Ribeirão Preto 1, a gente teve a vitória do Sport 2-1 sobre o Londrina, e ó, o Ceará perdeu em casa para a equipe do Cuiabá por 3-1, o Vila Nova venceu o Atlético Goianiense lá no Clássico Goiano por 2-0 e também a gente teve a vitória do Criciúma sobre o Goiás por 1-0, tá? São jogos. Aí vai começar o jogo do Juventude contra a equipe do Fortaleza, né? E neste domingo tem Operário e Avaí, lá no Germán Krieger. Tem também América e Atlético. E tem CRB e Novo Horizontino, tá? São jogos, então, da 22ª rodada. Só para colocar vocês a par da situação desse momento, tá? Deixa eu dar uma palhinha aqui com todo mundo aqui, porque é o seguinte... Claro, o torcedor do esporte imaginava, esperava que o time vencesse, o time venceu, isso é importante dizer. Porém, o torcedor do esporte sabe que o time não entregou o que realmente, né, o torcedor esperava de um jogo bom com a equipe que está na zona de rebaixamento. Então, o esporte, eu acho que faltou mais efetividade, mais transição, eu acho que tem um comportamento mais detalhado, tá? Olha o gol aí do Diego Hernandes, que inclusive eu fiz um vídeo aqui, galera, quando ele foi anunciado, não, ele estava sendo contratado ainda, e eu fiquei sabendo então da contratação dele, e eu falei, tem um vídeo aqui que eu falei, o Sport contratou o melhor jogador desta temporada, que para mim é o Diego Hernandes, o cara que performa bem, entrega bem, eu tinha visto jogos quando ele atuava no Remo, e tinha gostado muito do Diego Hernandes, então ele chega e faz a diferença nesse jogo importante contra a equipe do Londrina, faz 2 gols e dá a vitória à equipe do esporte. E aí você está vendo alguns lances, eu vou compartilhar também a entrevista do técnico Gilmar Dalpozo, porque na verdade é o seguinte, galera, o torcedor do esporte, mesmo com a vitória, quer dizer, o torcedor do esporte vaiou, o torcedor do esporte criticou, chamou o treinador de burro, de retranqueiro, enfim. E aí, por que isso está acontecendo? Porque o time do esporte não tem hoje, assim, um jogo definido. Ou seja, a estratégia do esporte não está definida. E aí o esporte fica nessa situação, quando passa dos 35 minutos, olha o golaço aí do Diego Hernandes, quando passa dos 35 minutos, é aquele susto da torcida, aquele medo do torcedor, e aí fica realmente essa situação, na verdade, de não ter um time muito confiável, né? De não ter um time muito confiável. Esse lance aí, quando eu vi a imagem, realmente eu achei que não foi pênalti, aí o árbitro marcou, mas depois foi no VAR
e viu que realmente não tinha sido pênalti. Então, anulou o pênalti, que realmente não existiu, a verdade é essa, sendo bem sincero. Mas assim, o Sport entregou muito com alguns jogadores individualmente falando, tá? Para mim, o William Oliveira nesse setor de marcação é um dos destaques. Acho que ele está ajudando muito a questão do Zé Gabriel, que não performa tão bem, mas como tem um cara que joga do seu lado bem, ele está fazendo com que dê tranquilidade àquele setor. E o que acontece é que, para mim, o Diego Hernanes entrou bem. O Alano não dá para a gente fazer uma análise, eu já até falei sobre isso aqui, porque foi muito pouco tempo, tá? Mas é um cara que pode organizar, você nota que ele tem bola. O que acontece, galera, é que, na verdade, o time do esporte, eu acho que precisa ter justamente essa construção que realmente a gente não está vendo hoje ainda nesse time do esporte, com detalhe, com ênfase, para que realmente possa ter, dar uma sequência de jogos bons. Bom, Gilmar Dalpozo, na entrevista coletiva, fez uma análise e falou sobre a vitória, falou sobre o jogo, e a gente vai compartilhar aqui com vocês a opinião do treinador do esporte. Primeiro, sentimento de felicidade de voltar a vencer em casa, sabendo que o torcedor hoje vai estar indo para casa feliz depois de algum tempo, jogando na ilha, resgatando essa identidade. O esporte sempre foi forte jogando na nossa casa e aos poucos a gente tinha que mudar esse cenário e era um desafio meu com os atletas para consolidar esse trabalho e criar uma identidade e essa conexão com o torcedor. Também sabia que não ia ser fácil e que provavelmente quando viesse a vitória não seria de 5-0, 4-0, seria com emoção da maneira como foi hoje, mas valorizar muito essa vitória, porque a carga emocional para os atletas e a comissão técnica, as pessoas que estão envolvidas, vir jogar na ilha estava sendo bem desafiador, né, por conta do que estava acontecendo. Então vem todo um filme na nossa cabeça, começa a vir ali para os 25 do segundo tempo, 30 do segundo tempo, já começa a passar um filme para a nossa cabeça. Mas hoje a gente soube sustentar, não foi fácil, a Série B não é fácil. Então me agradou muito o primeiro tempo, nós fizemos 2 gols, e criamos mais 2 oportunidades, cabeceio com o Perotti, mais uma finalização com o Diego Hernanes. Tivemos mais volume, os gols foram de bola trabalhada e mais uma vez a gente tomou um gol de bola lateral, que a gente vem corrigindo, é um processo. Contra o Vila Nova a gente foi muito feliz nesse fundamento e a gente tem que evoluir nesse fundamento. O segundo tempo foi mais equilibrado, os jogadores eles foram cansando também, eu fui fazendo as trocas, sequência de jogos também, mas a gente sustentou o resultado, que é o mais importante nesse momento. A entrevista do técnico Gilmar Dalpozo, vamos ver as perguntas aí dos repórteres, pessoal que está acompanhando. Essa imagem, inclusive, é da TV Sport, tá, galera? Por isso foi ao vivo, né? E eu acho que deu problema na conexão. Mas aí, alguém fez pergunta aí. É muito oportuno falar em relação aos atletas que estão chegando. Ainda o esporte está em busca de atletas. Setor pontual, que a gente entende que precisa para a sequência da competição. Mas enaltecer principalmente o trabalho dessas 2 semanas do jogo antes do Vila Nova. Nosso futebol brasileiro, ele é um cenário bem complicado. Então, por que eu falo isso? Nessa janela de transferência, eu acho que saiu 8 atletas e chegou mais 8. E se a gente pegar e fizer um recorte da estreia minha contra o Criciúma, para o jogo de hoje, só 4 titulares. O Thiago, o Filipinho, o Perotti e o Barleta. É uma mudança drástica em meio à competição. Essas são mudanças que deveriam acontecer de uma temporada para outra,
Por isso que na Europa funciona. Que de uma temporada para outra, troca-se 2 jogadores. Mas também não quero fazer essa comparação. Só que em meio a um campeonato muito difícil, nós trocamos 7 atletas. É complicado em todos os setores, na defesa, meio campo e ataque. Até esses atletas criar um entrosamento dentro de uma plataforma, se conhecer melhor, tendo que vencer os jogos é muito difícil. Então a gente aproveitou muito bem essas 2 semanas, mas ainda nós temos margem para melhorar por conta do entrosamento e dessas mudanças que foi praticamente 70% da equipe. Muito bem, tá aí o técnico Gilmar Dalpozo. Na verdade, é o seguinte, ele fala sobre esse entrosamento, eu concordo, eu acho que tem que dar liga no time, só que as mudanças que ele fez, por exemplo, no setor de zaga, com a entrada da dupla Marcelo Aju e Kaique Almeida, mudou muito a própria estrutura do time. Quer dizer, alguns jogadores que chegaram, o Diego Hernandes entrega muito, o William Oliveira também, e vai crescer, eu acho que vai crescer esse time do esporte. Ah, Roberto, você pode mudar de ideia em relação ao Gilmar Dalpozo? Eu digo que o futebol ele é muito dinâmico, galera. Quando o Gilmar Dalpozo foi contratado, eu disse, ó, não é um treinador da prateleira do esporte, mas ele está trabalhando, se esforçando, e quem sabe ele consegue, né, tirar o máximo desse time. Mas por enquanto, como eu coloquei aí no título, né, o torcedor vaiou e o torcedor chamou, abre aspas, burro e retranqueiro, tá? E assim, por quê? Porque o esporte, né, se fechou demais, botou 3 zagueiros, ficou com Marcelo Benevenuto, Marcelo Aju e o Kaique Almeida, 3 volantes, o Zé Gabriel, o William Oliveira e o Biel, se fechou, tirou o atacante, quer dizer, chamou o time do Londrina, que poderia conseguir um gol, empatar e a vitória por água abaixo, mas conseguiu segurar, importante. Agora, saber que o esporte não pode jogar em casa, né, e diante do Londrina, e obviamente ficar com o bumbum na parede, isso é lógico, tá? Mas eu queria que você comentasse aqui, deixasse o seu recado, a sua opinião, por favor, fica muito à vontade, hein? Esse é o seu canal, hein? youtube.com/RobertoNascimento TV. Se inscreve e deixa o like. Obrigado. Valeu, tchau.